Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz. Sou Roberta Matias. E dentro da nossa cobertura da Mostra Cinemas do Brasil, agora no mês de dezembro de 2020, a gente recebe a Joyce Abad, ela que é museóloga e cientista social. Ela se formou em museologia pela Unirio, em ciências sociais pela UFRJ, e é pós-graduada em fotografia e imagem pelo IUPERJ-UCAM, né, que é o Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, da Cândido Mendes, e ela agora é mestranda no programa de pós-graduação de Memória Social na Unirio. E ela desenvolve, desde 2017, uma pesquisa, um projeto autoral sobre antigos cinemas de rua do subúrbio carioca. Então, como tem muita relação com o que a gente tem falado nas entrevistas, né, com realizadores que fizeram obras sobre, aplicaram pesquisas, suas visões, até de outras experiências profissionais sobre os filmes, né? Então, a gente convidou a Joyce, que pesquisa já há muito tempo sobre vários aspectos dos cinemas de rua, e ela se interessa por temáticas sociais e urbanas, e ela acredita que produzir imagens é uma forma de propor diálogos e ações que possibilitem a criação de outras narrativas e memórias possíveis. Então, como a memória é um assunto que nos chama muita atenção, a gente espera, né? Agradece a Joyce por ter disponibilizado o tempo dela na correria também de final de ano. A gente está nesse mês de dezembro desse ano atípico. Então, obrigado, Joyce, pela presença. Aí eu queria passar para a Roberta, né? Roberta, boa noite para você, mais um programa. Queria que você fizesse a primeira pergunta para a Joyce, para a gente começar aí a nossa entrevista. Boa noite, Jorge, Joyce. Bom, primeiro dizer que é um prazer te ter aqui, Joyce, finalmente. A gente consegue aí se encontrar e eu acho que o tema tem tudo a ver com você, né? Acho que o convite veio muito a partir disso, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como surgiu essa ideia, né, no momento inicial. Qual foi o momento no qual você sentiu que isso poderia ser uma pesquisa, né, um trabalho mais denso e até a questão imagética mesmo, né, como é que isso foi parar na imagem, e um pouco sobre sua formação também, né, a sua trajetória. A gente estava aqui batendo um papo antes de começar a gravar, você falou que existe essa questão do deslocamento, do trânsito. Então, queria que você falasse como é que iniciou a pesquisa dos cinemas de rua. Boa noite, Roberta. Boa noite, Jorge, a todos que irão nos assistir, né? Estão nos assistindo. Agradeço o convite de estar participando aqui, estar podendo estar contribuindo, né, com esse projeto. A Roberta é uma pessoa, enfim, muito querida. Eu nem hesitei, né, quando ela me convidou, aceitei assim. A gente tentou ajustar as agendas e conseguimos, enfim. Estou muito feliz de estar aqui. E, bom, falar um pouquinho de como eu cheguei, né, nesse tema, nesse meu projeto. Eu sou formada, né, em museologia e ciências sociais, e quando eu fiz a pós na Cândido Mendes, né, a gente teve uma disciplina chamada, um dos módulos, né, na verdade, que era sobre documentação, né? E aí eu pensei, o que eu vou documentar, né? O que eu vou registrar? Comecei a pensar um pouco sobre isso. E aí, na mesma época, eu trabalho em Botafogo e eu moro na Vila da Penha, né, no Rio de Janeiro. Então, eu moro no subúrbio, trabalho na Zona Sul. É um deslocamento um pouquinho grande, né? Eu levo por volta de 1h30, 2 horas, quase todo dia, assim. E, então, nesse processo, né, de me relacionar com a cidade, e tanto na ida, né, quanto na volta, eu comecei a perceber que eu passava por vários edifícios no meu trajeto de ida e de volta, que tinham sido cinemas de rua. E, assim, eu conheço alguns cinemas de rua no centro, na Zona Sul, já há algum tempo. Frequentei, né, e frequento alguns ainda, os que estão ainda em funcionamento. No entanto, aqui no subúrbio, eu não conhecia praticamente nenhum, assim, só um ou outro que eu já tinha frequentado quando eu era criança, né? Um ou dois, assim, mais ou menos.
que eram os que eu ia recorrente, mas os outros espaços que já tinham fechado há um tempo atrás, eu não sabia da história, não conhecia, não via as pessoas falando sobre, assim, ao longo da minha vida. E até mesmo quando eu comecei a me relacionar com a questão da cultura e tudo, não era um assunto que emergia. E eu comecei a pensar em falar sobre isso, até porque na minha turma praticamente tinha acho que 2 pessoas só que eram do subúrbio do Rio, quase todo mundo era centro, Zona Sul, Niterói. Eu falei, tá aí, acho que vai ser legal contar um pouco essa história e contar para mim também, né? Porque é um pouco isso, assim, para mim, a fotografia, ela tem um pouco, ela está um pouco nesse lugar, né, de você contar histórias e narrativas a partir da imagem. E aí eu comecei a fazer um pouco, assim, uma pesquisa para entender, né, quais eram esses espaços, esses edifícios, né, onde eles ficavam exatamente. Então começou assim, mais por uma questão mesmo, a minha motivação foi um pouco pela curiosidade de entender sobre esses edifícios, né, que eu passava e que alguns eu não sabia, né, e ao longo da pesquisa eu fui vendo, nossa, esse prédio foi cinema, tipo, eu passava todo dia. Tem um que eu pegava ônibus todo dia em frente, eu não sabia que ele tinha sido cinema de rua. Então, assim, aquele encontro, né, eu fui me encontrando com esses espaços e foi muito legal. E aí eu comecei a fazer essas fotografias, né? Comecei a listar. Inicialmente eu fiz, a minha intenção era começar com os cinemas da Leopoldina, né? Da zona da Leopoldina, que é um pouco mais próximo da região que eu me encontro, né? Do meu bairro, é a região por onde eu passo todo dia para ir para trabalhar. Então começou um pouco daí. E um dos cinemas de rua que eu frequentei quando criança era o de Madureira e o de Olaria, que é da região da Leopoldina de Olaria. Então, até por uma questão assim também afetiva, né? Eu fui ficando muito próxima do cinema de Olaria, por conta dele ser o único de todos esses cinemas que está passando por reforma, né? Nesses últimos anos. Então, eu elegi a Leopoldina para começar, né? Essa fotografia. E foi um pouco assim que surgiu esse projeto. Veio de uma disciplina, né? Que eu resolvi documentar os cinemas. Acabou que esse tema virou meu tema de TCC. Eu desdobrei o tema e fiz um TCC exclusivo sobre o cinema de Olaria, porque ele foi comprado por uma construtora em 2016 e começou a passar por reformas em 2018, que foi o ano que eu estava fazendo o TCC. Então, eu resolvi falar sobre ele, sobre essa transformação. Eu fiquei documentando ele, indo lá registrar por meses. E aí foi um pouco isso, assim. Depois eu acabei resolvendo levar esse projeto adiante, né? Eu vou retomar a ideia de fotografar os outros cinemas também, outros cinemas da Leopoldina, e ampliando, né, para outras regiões também, outros subúrbios do Rio, né? Então, assim que nasceu assim, esse projeto, né? Nasceu um pouco da questão afetiva e bem assim, artística, mas, no entanto, ao longo desse período eu comecei a também dar uma abordagem histórica, né? Comecei a tentar entender melhor sobre ele, dar um contorno assim, de um projeto mesmo, com pesquisa, e essa tem sido a minha tentativa com idas e vindas. E tô um pouco nesse lugar, assim. Mais ou menos, assim, de início, assim, como eu cheguei, né, nesse projeto, foi mais ou menos assim. Agora, Joyce, aproveitando a sua dupla formação, acho que um pouco também da sua pegada, né? Eu conheço um pouco o seu trabalho, então eu acho que tem uma coisa que você faz no trabalho, eu acho que você procura jogar para outros temas também, outras temáticas que você aborda, que é justamente esse olhar para essa região do Rio de Janeiro, que é uma região gigantesca, né? Eu acho que é a maior região do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, justamente porque ela se espalha, né? A gente tem subúrbios dentro dos subúrbios, mas, como você disse, tem essa região aí da Leopoldina, mas a gente pode pensar em outras regiões que também são chamadas de subúrbios. A gente tem um caráter muito específico da cidade do Rio de Janeiro quando a gente fala sobre subúrbio, né? É uma coisa que talvez seja única nas cidades latino-americanas e até em outras cidades
grandes, né, reconhecidas no mundo, mas eu também estudo subúrbio, e uma das coisas que a gente tem dito e tem batido muito na tecla é que esse conceito de subúrbio ele não cabe mais para organizar essa região da cidade, né? A gente teria que reinventar um modo de ver e um modo de pensar esses espaços, porque é um conceito do início do século XX, né, que realmente essas regiões elas estavam um pouco, por conta também, óbvio, de uma escolha política e econômica da cidade, né, que elege uma região para implementar melhorias, e aí tem a questão toda da praia, né, da fabricação da praia como um espaço de lazer, porque não era, né? Então, assim, era um areal gigantesco. Então, é uma eleição, né, uma política muito certeira de que região você quer priorizar em detrimento de outra. Então, todo um discurso de valorização de um espaço da cidade que é feito e construído ao longo do século XX e continua sendo construído, de certa maneira, ao longo do século XXI, né? Apesar da gente ter aí o nosso prefeito que volta implementando algumas mudanças em regiões, a gente sabe que também por trás dessas mudanças há todo um caráter político que visa, na verdade, colocar a figura dele em destaque, né? Então, não vou entrar muito nesse mérito da política, mas acho que é uma coisa que precisa ser dita, né? Porque não acho que ninguém é ingênuo a ponto de pensar que essas escolhas são feitas aleatoriamente, né? Então, eu queria que você falasse também, porque a região da Leopoldina, ela era, no século XX, uma região que tinha, como você mesmo já disse, vários cinemas ao longo da linha do trem, né? Era praticamente, eu acho que aquilo ali, acho que praticamente cada bairro tinha pelo menos um cinema. Né? Cada estação tinha um grande cinema, e eram cinemas suntuosos, gigantescos, né? São prédios enormes. Então, eu queria que você falasse também sobre como a gente conseguiu apagar mesmo essa história dessa região que era tão valorizada pelos cinemas, né? Tinha a Cinelândia e tinha a região da Leopoldina, mas a gente meio que, ao retirar esses cinemas dali, e é uma coisa que não acontece há tanto tempo assim, né? Se a gente vai pensar no tempo histórico, né? Até, acho que meados da década de 70, 90, alguns ainda existiam, mas com grande força, 70, 80. Então, quer dizer, tem poucas décadas que aqueles cinemas são retirados dali, mas se fala muito pouco disso, né? Você teve até uma certa dificuldade no início da pesquisa. Então, eu queria que você falasse sobre essa dificuldade de chegar ao tema e sobre a importância de se dizer que existiu, né, esse polo cinematográfico ali, e também até sobre a importância que esses cinemas tinham para a população local, né? Porque era isso, existia essa possibilidade de você assistir. A gente trouxe o Tiago aqui, não sei nem se você conhece o Tiago, o Tiago Monteiro, que é o professor do IFRJ, e uma das coisas que ele falou bom, perto da minha casa não existia cinema. Só que existia antes, né? Foi um desses cinemas que foram desativados. Então, dessa necessidade da gente ter... aí a gente pode discutir também outra questão, que é a sala de rua ou a sala de shopping, né? Que já é uma outra questão. Mas, em determinado momento, você deixa uma grande parte da população da cidade sem acesso ao cinema. Sim, é verdade. Tem um livro, né, da Alice Gonzaga, que é chamado Palácios e Poeiras. É um livro meio bíblia, assim, para quem quer identificar, né, os cinemas de rua no Rio de Janeiro. E eu comecei a fazer a pesquisa assim, por esse livro, assim, tipo, tentando identificar quais seriam os espaços, né, próximos de mim, porque muitos eu não... Desculpa. Muitos eu não... muitos desses espaços eu mesma não conhecia. Então, foi um pouco nesse... esse foi o movimento inicial, assim, né, de descoberta.
Porque quando eu comecei a estudar, no início, eu tive um pouco de dificuldade, porque com as pessoas que eu conversava, quando eu tentava pesquisar assim, algumas coisas, em geral as pessoas comentavam sobre os cinemas do centro, né, da Cinelândia, da região da Cinelândia, que ficou tão conhecida, né, o próprio nome que ela leva tem essa relação com os cinemas. Os cinemas da Zona Sul, que as pessoas, né, normalmente conhecem, e também a Tijuca, que é uma região que teve muitos cinemas, né, até podendo ser considerado também como a segunda Cinelândia, né, a Thalita Ferraz até estudou também essa região da Tijuca, mas o subúrbio, assim, ele não tinha assim, muita informação no sentido assim, circulando também entre as gerações, né, tipo, atuais e tal, e também quando eu comecei a fazer a pesquisa bibliográfica, eu comecei a pensar, nossa, mas sabe, por que esse apagamento, né? Assim, não, porque a gente sabe um pouco, mas tipo, tentei entender um pouco isso, essa história, e pensar em quais são as memórias que a gente tem produzido, né, nessa região. A partir também dessa nossa relação com a cidade, com esses espaços. Né? A Roberta comentou sobre essa questão da dificuldade do lazer também, né, nesse período, nesses espaços da região suburbana. E é uma verdade, assim, você tinha bairros com muitos cinemas, né, muitas salas de rua, e que hoje em dia são bairros que não têm essa possibilidade, né? Não tem cinema próximo, não tem muita oferta de lazer, e que às vezes o cinema mais próximo é em 2, 3 bairros vizinhos e nos shoppings, né? Não, e bairros com uma extensão gigantesca enorme, também, né? Porque a gente pensar, exatamente, né, que deslocamento não é deslocamento assim, agora estou no momento em Copacabana para Botafogo. É assim, são 3 bairros, né? Vários bairros. E você pensa que às vezes, por exemplo, vai uma família ao cinema, são tipo 4 pessoas, 3 pessoas, ou que sejam 2, né? Então, assim, são passagens e, enfim, é isso. Às vezes a pessoa que tinha um cinema bem perto, né? Uma opção de lazer, e que agora não tem mais essa opção, né? Então, estudando, né, eu percebi que muitos desses cinemas ficavam ao redor, assim, né, aos arredores da linha férrea, né, como você tinha comentado. Vários bairros, né, Bom Sucesso, Olaria, Penha, Ramos, eles tinham, né, ao longo da linha férrea, os cinemas, às vezes, de um lado da estação e do outro lado da estação. E aí é isso, às vezes tinham as pessoas que gostavam, esse cinema aqui que é do lado da minha estação, e aí às vezes não ia tanto no outro, as pessoas que iam nos dois. Então, assim, isso era bem legal. Eu li vários artigos, né, da Thalita Ferraz, ela estudou cinema de rua, e ela também trouxe o termo de cinemas de estação, né, que justamente são esses cinemas de rua próximos das estações, né, e aí eu fui entendendo que realmente eram que estavam ali e que tinha uma relação com os espectadores, né, com as pessoas do bairro, assim, lendo vários artigos que ela fez pesquisa, entrevistando as pessoas. Eu não tive muita oportunidade, né, durante esse tempo da minha pesquisa, de fazer. Eu fiz algumas entrevistas, mas de caráter muito pontual, assim, esporádico, não foi uma coisa muito sistemática, assim, não sistematizei isso. E era muito legal de conversar com as pessoas, e eu pude aprofundar um pouco melhor essa questão das entrevistas, né? A partir dos trabalhos que eu li da Thalita. Então, as pessoas falando das suas relações com o cinema, né? De como que elas... as lembranças que elas tinham, né? Porque uma coisa que acontecia era que muito antes da pessoa ver, né, um filme, ela tinha essa relação do espetáculo com o próprio prédio, né? Com o próprio ambiente em que ela estava adentrando. Então, você tinha a relação das pessoas, né? De marcar, de se encontrar, de estar entrando, saindo daquele espaço. Então, a relação que você tinha com o cinema, com a rua, com o bairro, era diferente, né? Tentando pensar um pouquinho do que a gente estava falando em relação aos cinemas de rua e ao cinema de shopping, né? A relação é muito diferente, né, hoje nos cinemas de shopping. Eu estava vendo
uma pesquisa que estava falando que até 1994 eram por volta de 27 cinemas de rua, de shopping, 27%, e, tipo assim, a maior parte eram cinemas de rua, né? E 20 anos depois, essa relação tinha se invertido. A gente estava comentando como a década de 70 ainda era uma década que tinha bastante sala de cinema, né? De fato, por volta de 1975, foi o ano que mais tinha sala de cinema de rua, e aí, em 2018, foi a primeira vez que esse número, que o número de 2018 ultrapassou o número de 1975. Então, você vê como 1975 já tinha sido um ano, né, que ficou bem forte, assim, com muitas salas de cinema, e a gente vê que a gente continua tendo muito cinema, né? Hoje, muito mais nos shoppings, mas assim, a gente às vezes pensa, o cinema não tem mais aquela preponderância, mas a gente vê que tem, né? Que está aí, os cinemas estão aí. E essas salas de cinema, tem algumas, como você falou, Roberto, que eram enormes, né? Que tinham, assim, era uma arquitetura única, né? Tinham detalhes específicos, eram muito suntuosas. Muitas dessas salas do subúrbio também trouxeram novidades tecnológicas, assim, aparatos tecnológicos para a época, né? Eu fiz algumas consultas em jornal, e às vezes isso era o que eles destacavam nos jornais, assim, chegou o cinema em Olaria, ou chegou o cinema em Irajá, e trazendo essas novidades, né, do ar-condicionado, ou do tipo do som que saía daquele cinema, as poltronas. Então, É o assim, ar de tinha todo montanha, tipo. né? Aqui na Tijuca, tinha Exatamente. uma placa que era temperatura de montanha. Exatamente, assim, tinham vários aspectos, né, que era trazido como realmente assim, era novidade, né, chegando ao bairro, chegando àquela região. Muitas pessoas iam aos cinemas e sentiam assim, aquele cheiro do cinema, né, ou do ar-condicionado, ou alguma coisa que ia lembrando aquela memória olfativa também, né? Então, essa relação que você cria com a cidade, com os edifícios, com o bairro, o que aquilo pode, né, transformar nas relações. As relações eram muito mediadas também por esse tipo de atividade, de prática cultural dessa região. E que a gente percebe diferente agora, né? Assim, sem esse julgamento moral do melhor ou pior, mas assim, é isso. São diferentes relações. Hoje em dia a gente vai ao shopping, tem, sei lá, pode ter 5, 6 salas, 8 salas, e assim, são salas, né? Você está se relacionando com o shopping, né? Você está se relacionando com, sei lá, o estacionamento do shopping, a comida que você vai comer depois no shopping, as salas do shopping, e não é aquela relação com a sua cidade, seu bairro, né? Aquele edifício. Então, esses edifícios, eles fazem esse tipo de mediação também das relações, né? E eu pude ver muito isso, assim, lendo e ouvindo as entrevistas das pessoas. E aí, passando por esses lugares, eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Sobre o que me fez também, uma das coisas que me fez querer muito registrar esses edifícios foi porque o Cine Vaz Lobo, ele quase foi demolido por conta do BRT, né? Que eles fizeram, na época da criação do BRT, ele iria ser demolido, e aí por conta de uma agitação, né, popular, que também tiveram algumas pessoas que tinham um entendimento mais técnico, né? Tem uma menina, agora me fugiu o nome dela, mas ela era uma pessoa que fazia graduação em arquitetura na UF, ela fez o trabalho de conclusão de curso dela sobre isso, propondo tipo coisas, né? E de fato no final ele não foi demolido, propuseram um novo percurso. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu falei, nossa, imagina, né? Se o Cine Vaz Lobo tivesse sido, sim, poderia ter sido demolido e eu nem ter tido a oportunidade de fotografá-lo, né? Porque eu comecei a pesquisa depois. E a gente sabe que outros foram demolidos, né? O São Pedro, por exemplo, que é o Cine São Pedro que fica na Penha, ele foi demolido e virou. Hoje em dia tem lá no mesmo espaço uma caixa cultural, uma caixa cultural não, uma caixa econômica, né? Um banco. E tem outros que foram demolidos e aí hoje são outros prédios, né? Na minha pesquisa, né? E quando eu comecei a fotografar,
eu meio que estava tentando juntar, assim, os que tinham sido demolidos ali tinham construído outros prédios, né? Que aí a gente tem essa lembrança do espaço, mas o edifício já não é mais o mesmo, né? Já não tem mais as mesmas características. Os que estão desativados, mas ainda estão ali, só que não são mais, não tem mais a função social de cinema e nem tiveram outra utilização, né? Não pelo menos recentemente. Que alguns até podem ter tido uma utilização bem depois, assim, logo depois, mas depois ficou desativado. E os que foram vendidos, né? E que aí tiveram outros usos, que muitos deles viraram igrejas, né? Foram vendidos para serem templos religiosos, e também alguns se tornaram bancos ou lojas de departamento, outras tiveram outros usos. Então, meio que tem esses eixos, assim, né, meu inventário, né, desses espaços. E aí, até falando disso, eu tenho pensado muito sobre essa ideia de inventariar, né, da catalogação desses espaços, pensando um pouco como eles estão ali. Isso um pouco também da minha formação, né, de museóloga, e também muito por o simpósio, né, Roberta? O simpósio que teve, né, recentemente, em outubro, né, no GT que falou sobre questão de urbanismo, de territorialidade, a gente tinha na mesa o João, né, que estava acompanhado do professor, o João é um aluno de graduação, estava acompanhado por um professor doutor, né, que estava com ele na pesquisa. Eles estão trabalhando essa questão dos inventários e pensando fotógrafos que trabalham com esse tipo fazem esse tipo de registro, né? Então, assim, trazendo não só no próprio texto deles o casal Becher, né? Mas falando também sobre esse tipo de fotografia. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, sabe? De um registro, tipo, grande, assim, sobre esses cinemas, sabe? No caso, eu estou fazendo aqui do Rio, mas comecei a pensar um pouco sobre isso ao longo, assim. Tem um fotógrafo também alemão, o Stefan Zalbitzer, que também fotografa cinema no mundo, fez algumas fotografias de cinemas no Brasil. Então, eu comecei a tomar um pouco isso mais como um projeto para ir adiante, assim, para além da Zona da Leopoldina, sabe? Mas começou mesmo com esses da Zona da Leopoldina, e hoje em dia eu tenho tentado ampliar assim, essa pesquisa, pensar de uma forma mais ampla mesmo no Rio de Janeiro, porque tem vários cinemas que, para além dessa região, né, e que também vão pela via férrea ainda, na região central ali, da Central para Madureira, Oswaldo Cruz, Engenho Novo, e que também vão tendo essa característica, né? Então, e é uma história assim enorme e que muitas pessoas não conhecem, né? A gente às vezes fica pensando o que a gente pode fazer, né? De cultura, de lazer próximo das nossas residências, e às vezes a gente não tem ideia que, às vezes, o nosso bairro já teve 3 cinemas, assim, suntuosos, sabe? Então, eu acho que até para que a gente conheça a nossa história, conheça a nossa região e entenda que é isso, que a gente produz as memórias, né? A gente está em luta o tempo todo, né? E que as coisas mudam a partir das nossas ações, né? A própria memória, a gente olha para a memória de uma forma do presente para o passado, né? A gente constrói a memória a partir do presente, né? E ela está em disputa, ela está em mudança o tempo todo, né? Se a gente não tem quais são as memórias que a gente está produzindo sobre essas regiões, né? A gente pode produzir outras memórias a partir desse olhar do presente. Então, esse projeto ele tem um pouco essa característica assim, de trazer esse debate para a cena, sabe? Da gente pensar as nossas memórias, de a gente produzir as memórias que queremos, né? Para esses espaços e para essa cena cinematográfica carioca, né, que não está apenas no registro a Zona Sul e o Centro e a Tijuca, mas que tem milhares de outros cinemas que foram muito importantes para aquela região, não só para aquela região, mas para o Rio de Janeiro mesmo, naquele momento, por serem, às vezes, únicos com alguma tecnologia, como eu mesmo falei, e que muitas vezes essas histórias não são contadas. Assim, um exemplo disso
é que o Cine Olaria, quando foi vendido, ele ficou anos para ser vendido, né? Ele estava há mais de 20 anos fechado quando foi vendido. E olhando no Globo, um anúncio de venda dele, dizia lá o tamanho, né, metros quadrados, falava que ele poderia vir a ser supermercado, vir a ser... Davam ideias, né, do que ele poderia ser, e não mencionava que ele tinha sido cinema, sabe? É uma coisa assim, realmente um apagamento, assim. Então, eu fui pensando em tudo isso, falando, nossa, sabe, eu fiquei pensando em tudo isso, pensando, não, eu preciso registrar esses cinemas, assim, uma coisa que estava muito forte em mim de tentar trazer esse assunto um pouco para a cena. Roberta, eu nem sei se eu respondi tudo. Respondeu. Eu vou fazer, já está virando clássico, mas eu vou fazer o momento jabá, vou fazer um comentário e vou passar para o Jorge. Meu momento jabá é que a Joyce falou aí do simpósio, ela está se referindo ao primeiro simpósio latino-americano do Rio de Janeiro, que foi organizado pelo Departamento de Comunicação da UF, Departamento de Arte da UERJ, e aconteceu esse ano. Então, assim, ela está falando particularmente sobre o GT de territorialidade, que ela fez parte com a pesquisa dela. Então, quem tem interesse sobre esse tema, está vendo aqui, não exatamente sobre cinemas em si, né? O trabalho que ela apresentou foi sobre os cinemas, mas é um GT que discute espaço, território, né? As construções e a relação que a gente tem com esses espaços. Outra coisa que eu queria comentar, e aí eu só vou jogar a bomba e vou sair, vou deixar o Jorge continuar, é que você falou uma coisa, e o Léo Barros, que é uma pessoa que eu não sei se você conhece, você possivelmente já ouviu falar dele, e se não conhece, vai encontrá-lo em algum momento, né? E também deu uma entrevista aqui contribuindo com a nossa cobertura da mostra. Uma das coisas que ele fala, eu já ouvi falando isso algumas vezes, e assim, é uma coisa dura, mas eu acho que concordo bastante com o pensamento dele, é que o Rio de Janeiro ele é pensado não para fazer com que as pessoas invistam nos espaços nos quais elas moram, nasceram, cresceram, mas para que elas queiram sair desses espaços e morar em outros espaços que são tidos como melhores ou mais, enfim, valorizados por N questões. Então, você acaba fazendo com que aquela pessoa, propositadamente, não tenha uma relação de afetividade com aquele espaço, né? Não é chegar e olhar, nossa, como eu quero que aqui tem que esse cinema volte, que é uma coisa que agora está mudando, né? Se a gente parar para pensar, de uns 10 anos para cá, existia esse mito da Zona Sul ainda muito refletido no Copacabana Palace, né? Nos grandes hotéis, nos grandes eventos. Então, é muito tempo de desvalorização de uma parte da cidade e é difícil você desconstruir isso nos próprios moradores, né? Não transformar a Zona Norte, a Zona Oeste, numa Zona Sul, como foi feito com uma região da Barra, né? Agora Jacarepaguá, tem uma região de Jacarepaguá que já se chama Barra, né? Já está estendendo a Barra, mas eu acho que tem uma galera aí da cultura, principalmente, agitando para se pensar uma cultura local mais forte e que se coloque não em oposição, que isso também eu acho complicado, né? Mas não em oposição à Zona Sul, mas com uma cultura própria e construída dentro daquele espaço, né? Eu acho que isso talvez possa ser um motor para essa mudança e para essa reestruturação de uma parte da cidade. Jorge, é com você agora. Eu ia tratar algumas coisas na resposta da Joyce, né? Eu já estava inclinado a fazer essa pergunta, mas ela já tratou de alguns pontos, mas eu ia amarrar eles um pouco. Primeiro que essa ideia da memória forjada, eu passo muito como um saudosista da época de frequentador de cinema de rua, o pouco que eu consegui, eu sinto falta justamente dessa expectativa, dessa ideia de que você está realmente se deslocando para um espaço para ver um filme, né? Uma coisa que a gente não tem no shopping, é tudo ali muito descartável, as pessoas decidem ali em cima da hora ver e elas saem dali direto para outros
outros compromissos dentro do shopping, então o filme ele é um detalhe, tanto que a gente se afeta cada vez mais com as manifestações dentro da sala de cinema, porque virou uma extensão da praça de alimentação, uma extensão da loja, as pessoas conversam, mexem no celular, porque aquele espaço é uma continuação da experiência do shopping que elas estão vivendo. Mas sobre a decadência do cinema de rua, né, a gente tem algumas ideias bem formadas de que foram alguns fatos geradores, né? Primeiro, a elitização do espaço, né? O cinema foi se tornando cada vez menos popular. Depois, essa questão das salas mais modernas, dos shoppings acabarem envelhecendo a experiência do cinema de rua, e as pessoas que já vinham um processo de elitização acabarem abandonando aquele espaço por ser salas mais velhas, com menos conforto. E o próprio crescimento do interesse, né, das igrejas, que foram a maioria que comprou, e essas grandes magazines, né, essas lojas cada vez maiores, que acabou gerando uma especulação imobiliária nas cidades. Mas tem um fato, né, que muita gente fala como a morte do cinema, e a gente não identifica justamente porque a Joyce falou que em 1975 a gente teve o auge do número de salas, que é a relação com a televisão. Quer dizer, a televisão não matou tanto assim o cinema, né? Teve até um aumento de acesso à televisão, mas isso não foi o principal. Eu queria que você, se dentro das suas pesquisas, você refletir um pouco sobre esses vários fatos geradores, se algum teve mais peso do que o outro, e se você identifica alguma conjuntura que esse tipo de lazer, esse tipo de atividade cultural retorne, porque assim, com o início dessa decadência, a gente acabou vendo o início da decadência das atividades, dos pontos de cultura como um todo, né? Acabou que as pessoas foram trocando a cultura pelo shopping, que é comércio, e por outras manifestações da vida social delas que não são relacionadas à cultura, e que gerou esse vácuo de acesso à cultura das cidades, mesmo em cidades grandes. Então, eu queria que você talvez trouxesse um pouco as suas reflexões sobre esses fatos que acabaram um acabou se conectando com o outro, né? Eles surgiram de forma espalhada, mas eles acabaram gerando o produto final, que foi a decadência do cinema de rua, e se há alguma esperança de que atividades de lazer e de cultura mais conectadas com o território, com a rua, com a cidade, retomem em algum momento. Né? Pois é, Jorge, essa é uma questão, né? Eu acho que sempre quando a gente está falando sobre as salas de cinema de rua, o que sempre falam é sobre isso, né? Tipo assim, nem tem mais, agora é tudo shopping. Então, tem frases que são sempre faladas para mim quando eu falo que estou estudando cinema de rua, as pessoas sempre falam isso. Outra coisa é tipo, já fui no cinema, e aí sempre mencionam os cinemas na Zona Sul, na Tijuca, no centro. Então, essas são coisas recorrentes. E sempre falam também que virou igreja. Então, assim, tem algumas questões, né? Alguns sim viraram igrejas, alguns estão desativados, alguns se tornaram lojas de departamento ou outras funções. Então, são assim, tem várias camadas, né, nesse processo. Você mencionou algumas das questões que influenciaram, né, nessa diminuição do interesse pelas salas de rua e dessa transferência, né, de interesse para os cinemas de shopping. Eu acho que isso tem muito a ver com a transformação da cidade, né? Eu acho que tem a ver com a questão da especulação imobiliária, tem a ver com a questão que também você não mencionou, mas eu acredito que seja um fator importante, que é o crescimento da violência, né, na cidade, as transformações dos tipos de moradias para territórios e estruturas, né, que deem mais segurança, que são os condomínios. E eu acho que o shopping ele também vem nesse lugar, né, de um tipo de comércio, né, um complexo de lazer, cultura, e, enfim, vendas, tudo junto, que começa muito com galerias, né? Quando eu comecei a estudar os cinemas, eu fui percebendo que alguns deles, que não eram mais sitiados na rua, né? Totalmente na rua, estavam
entrando para galerias, e aí depois das galerias vem os shoppings. Então, você vai percebendo também a criação dos shoppings. Acho que o primeiro shopping do Brasil foi criado na década de 60, e no Rio de Janeiro o primeiro shopping foi na década de 80, né, que é o Rio Sul. Então, você vê como que... Por isso que a década de 70, de alguma forma, ainda tinha, né? O cinema ainda tinha... Eu até estava aqui, procurando aqui, e eu vi o número, né? Esse dado eu peguei da Ancine, né? E tem aqui 3.352 salas de cinema no Brasil em 2018, e superou o número que era de 3.276 em 1975, né? E aí diz que o nível mais baixo atingido foi em 1995, que a gente falou da década de 90 ter sido uma década, né, bem ruim, que tinham 1.033 salas de cinema no Brasil. Então, você vê que caiu para mais da metade, né? Então, a década de 90, de fato, né, com os shoppings aqui no Rio de Janeiro, foi crescendo muito, né? E aí você foi vendo essa transferência mesmo de interesses, né? Não só no tipo de moradia, mas no tipo de busca por segurança também para o comércio. Isso inclui o lazer, a alimentação. Isso foi um projeto, né? Assim, foi sendo feito esse projeto, e eu acho que o cinema meio que acompanhou também isso, né? Que está também atrelado a muitas outras coisas, né? A gente vê essa pouca valorização para esses espaços, né? Que, assim, estudando, eu vi que tem muitas informações sobre tentativas de recuperar esses espaços, de grupos que estão ali buscando, de tentar falar, né, com o governo e propor. E vários desses espaços foram anunciados assim, no jornal, tipo, os cinemas, enfim, vão ter um retorno. Assim, isso já tem anos que isso é dito, e a gente vê a dificuldade que é nesse embate para a tentativa de trazer esses espaços para serem cinemas ou outro tipo de práticas culturais, né? Novamente, né? A gente vê que alguns tiveram essa possibilidade, né? O Imperator é um dos lugares, né, no Meia que teve esse renovo, mas a gente, quando eu vi que estava em obra o Cine Olaria, porque eu vi quando eu passei de ônibus, sabe? E aí eu falei, será que, tipo assim, será que vai voltar a ser cinema? E aí depois, estudando, eu vi que não, que foi uma construtora que comprou, e que inicialmente o projeto dizia que ia continuar tendo cinema, e aí embaixo do Cine Olaria, não sei se você conhece, mas ele tinha umas lojas, assim, umas lojinhas, e em cima era residência. E aí no interior, né, o cinema. E aí eles falaram que seria, e depois o projeto, isso tudo, né, eu li por notícia de jornal. E depois já em 2018 a notícia era de que não, o cinema não seria mantido. E aí já tinha tido a demolição, porque eu consegui fotografar por trás, né, assim, vendo o interior do cinema, e de fato já estava tudo demolido e tal. Então, é uma luta muito grande, né? Não só a preservação desses espaços, né, para que a gente debata, que a gente traga isso como importante para se debater em relação à cidade, aos bairros, a memória desses espaços, a preservação, eu digo assim, física, né, desses espaços, mas também essa questão simbólica, né, do que significa isso na vida dessa região, dessas pessoas, e de como isso tem a ver com a transformação da cidade, né, com as estruturas. E é por isso que eu acho que a gente você vê muita coisa acontecendo de lazer e de cultura nessas regiões, a partir das pessoas mesmo moradoras dali, né, trazendo essas possibilidades para aquela região, assim, porque é uma coisa muito difícil mesmo. Mas eu acho que a gente pode isso, contar essas histórias, sabe? Eu acho que contando essas histórias a gente também consegue mobilizar e alcançar outras pessoas e trazer o entendimento do que foi, sabe? O que foi essa região, o que foi isso aqui, o que a gente quer disso, o que a gente pode transformar. Eu acho que essas histórias podem ser contadas de diversas formas, inclusive através da imagem, sabe? Eu acho que a gente pode debater esses espaços e eu acho que não tem
produção de memória, não tem essa busca, ela é uma luta mesmo, assim, é um esforço, né? A memória ela não se constrói assim, a memória ela não é dada, né? Ela não está ali naturalmente, ela é produzida, né? E ela é produzida a partir de vários operadores, né? Inclusive nós moradores daquele espaço, assim, não apenas eu digo que é isso, né? Aqueles edifícios eles estão aí influenciando e sendo influenciados, né? A gente está é uma troca, né? Na verdade. E então, assim, eu acredito muito que é isso. A gente tem realmente que buscar uma mudança e produzir essas outras memórias que a gente deseja, sabe? Para esses espaços. Eu acho que a gente pode dizer que talvez é uma luta, né? Mesmo é uma disputa de significado, é uma disputa de narrativa, e eu acho que a gente só consegue isso conhecendo a nossa história, sabe? Conhecendo a nossa história e entendendo a relação com aquele patrimônio, com aquele espaço, transformando isso de forma afetiva também. E é isso, hoje a gente vê, se a gente for parar para pensar em relação a essa questão do shopping, eu estava até lendo lá numa associação de shoppings, eu estava pesquisando sobre a associação de shoppings, a quantidade de shoppings, deixa eu até ver se eu pego aqui, eu estava vendo que o Rio de Janeiro e São Paulo, né, são os lugares que têm mais shoppings no Brasil mesmo, assim, isso não é fácil da gente pensar que sejam, né, por conta da importância que essas cidades têm. No entanto, a Associação Brasileira de Shoppings, a BRAIS. No entanto, você vê crescendo o número de shoppings a cada momento, assim, sabe? Tipo, acho que não é aquilo que você quer. Acho que a Roberta estava falando alguma coisa de não é ser o contra, né? A gente não quer que os shoppings acabem, a gente não está querendo, não tem esse caráter, né? Tipo, só o cinema de rua é o cinema verdadeiro, o cinema de shopping não presta, não é isso. É a possibilidade de se pensar a cidade, né, para as pessoas, Olaria, Ramos, Penha. Penha ainda tem até um shoppingzinho, né, que tem ali, mas, por exemplo, Olaria, Ramos não tem cinema, tipo, não tem, e foram lugares que tinham vários cinemas. Para você ir no cinema, ou você vai para Del Castillo, para o shopping, ou você vai para um outro shopping, sei lá, no Carioca Shopping, que é na Vila da Penha, ou você vai... Então, assim, você tirar... quando esses espaços passam para o shopping e você não pensa outras possibilidades para aquela região, você está transformando aquela região, você está transformando aquelas pessoas, você está transformando a relação, né? As relações das pessoas no bairro, a relação das pessoas com a cidade. Então, é um pouco isso, assim, quando a gente fala disso, é muito menos para jogar pedra no cinema de shopping, mas é muito mais para trazer luz para como a gente constrói a cidade, altera o modo como a gente se constrói também, né? E da importância da gente se atentar para isso e da gente cultivar essa relação com esses espaços, né? Entender que a gente pode produzir outros espaços a partir do conhecer mesmo dessa história e de tentar trazer outros olhares possíveis, né? Eu acho que a gente está vivendo um pouco isso. A gente fala muito de apagamento, né? Mas é um processo de esvaziamento também, né? Porque você faz o morador se deslocar do seu lugar. E a gente, às vezes, esquece, que é isso que você estava colocando aí na sua fala, que o cinema ele não é só um prédio, né? Não se trata só do caráter arquitetônico do prédio. O cinema, ele movimenta a região. Então, tem comércios que são gerados a partir do cinema, as ruas, em geral, ficam mais iluminadas, tem mais segurança porque as pessoas estão transitando pela rua, abre uma loja, abre sei lá, uma bomboniere, uma casa de lanches, Então, assim, é isso que está falando, a partir do momento que você não dá uma alternativa para esse lugar, você simplesmente tira e deixa aquele espaço vazio, você está fazendo a pessoa se deslocar e você está fazendo com que aquela região ela não se torne necessariamente mais perigosa, mas
quase que impossibilitando essa construção de memória que você estava colocando, né? Porque se é uma construção, então precisa ser alimentada. Isso só vai ser alimentada por um caráter do cotidiano mesmo, né? De você passar e falar, eu fui aqui com meu pai quando eu tinha não sei quantos anos, ou meu primeiro beijo, meu namorado me trouxe aqui nesse cinema, e não sei o que. Tem isso, né? Tem essa memória, minha avó gostava de vir, não sei o quê, e a gente tomava um lanche depois, não sei aonde. E se você tira tudo isso, que eu acho que é uma coisa que você ressaltou muito bem, você tira a possibilidade de afeto com o espaço também. Então, para mim, acho que a gente concorda numa coisa que é um projeto, né? Não é meramente destruir aquele espaço. Eu quero te agradecer. Roberta, Pode falar. só para complementar a sua fala, e é isso, né? A gente não preserva aquilo que a gente não se afeta, né? Com aquilo que a gente cria o afeto, né? Então, está muito ligado essa questão também. É um pouco isso assim, que a gente estava falando, né? Passa pela dimensão do afeto também, né? Essa preservação do espaço, da memória, do simbólico daquele lugar, daquelas relações, daquelas histórias, daqueles mundos, né? Daqueles encontros de mundos ali naquele lugar. Assim. Então, é isso. Assim, acho que tem tudo a ver, tá tudo junto, né? Mas eu quero Então é isso. te agradecer muito, a gente quer te agradecer aqui, porque eu acho que foi uma contribuição diferente, né, do que a gente está tendo, mas que casa muito com os papos dos diretores, né? Não, acaba sendo uma conversa também que você pode aplicar sobre qualquer olhar dos filmes, né? A gente deixa até indicação dos curtas e dos longas da Mostra Cinemas do Brasil, porque você vai ampliar não só, a gente falou aqui muito do Rio de Janeiro, mas você vai ter lá sobre o cinema da região Nordeste, do Recôncavo Baiano, da região Sul, de Juiz de Fora, no interior de São Paulo, quer dizer, você vai ver como que o impacto, apesar de diferente, de acordo com o tamanho da cidade, do território, da região, é grande de qualquer forma, né? A gente está falando aí de uma manifestação cultural que não existe mais, né? Então, e a gente tocou aqui em temas, né, Roberta, que é aplicável a qualquer leitura que a gente dê sobre os filmes, né? A gente está falando de transformação da cidade, a gente está falando de afeto, a gente está falando de um pouco de saudade e das memórias que vão se perdendo por conta de registros que não querem que fiquem, né? Então, eu queria agradecer a Joyce pela participação, por ter cedido o seu tempo para a gente conversar bastante. Joyce, muito obrigado. Se quiser deixar um recado final, como é que as pessoas te acham, como é que você está levando aí suas pesquisas. Queria que você deixasse um recado final para quem está assistindo. Antes de tudo, eu agradeço, né? Eu que agradeço essa conversa, esse papo, a gente está podendo falar sobre isso, né? Foi um prazer para mim estar aqui com vocês, falando sobre isso, falar sobre a pesquisa, debater a cidade, né? A gente entender que é isso, as produções e as nossas ações, elas produzem outras possibilidades, né? Outros olhares, outras narrativas. Eu acho que a tentativa de trazer isso através dessas lives também, desses encontros, falar sobre cinema, eu acho que é isso, a gente tá aqui lutando, né? Eu não tenho um lugar que as pessoas possam, né, ver exatamente. Eu até estou para fazer isso, enfim, aquela coisa de sempre, para ver sobre esse meu trabalho, mas eu às vezes posto algumas coisas no Instagram que eu tenho, acho que está bem assim largadinho. Eu até fico com vergonha de falar isso, porque a gente eu tenho que ir lá fazer. Eu estava com um projeto de criar um perfil só para os cinemas e tal. Eu até estava conversando isso muito com o Baltar, que é o Luiz Baltar, que é um amigo fotógrafo incrível, que eu sou fã, maravilhoso, e que a gente estava pensando muito sobre projetos em relação a essa área da periferia, né, do subúrbio, por sermos moradores dessa região da Leopoldina, né? Então, a gente estava falando disso, né? Vamos pensar alguma coisa, vamos criar, e aí, enfim, está tudo só no campo das ideias atualmente.
Mas, assim, é fácil. As minhas coisas são sempre Joyce Abad, ou Joyce.abad, né? Joy.abad, é sempre alguma coisa desse tipo. Então, não é muito difícil de me achar. Mas o meu Instagram é joyce.abad, né? Esse que eu posto algumas coisas de... Tem pouquíssimas coisas de cinema, mas eu vou colocar umas coisas lá. Mas é isso, assim, eu não sei se eu deixo meu e-mail, se alguém quiser falar comigo, joyceabad@hotmail.com, é fácil de achar também. E é isso, eu vou adorar se vocês quiserem conversar, trazer ideias, sugestões, críticas sobre esse trabalho. Eu tenho aprendido muito nos encontros que eu tenho feito, né? Nesse encontro, no simpósio, o simpósio foi excelente, assim, para debater cidade, território, as pessoas que se apresentaram, o simpósio que a Roberta comentou, né, que foi organizado até por ela, também como uma das organizadoras. Então, assim, foi um aprendizado, sabe? Eu acho que a gente tem uma troca e eu tenho mudado algumas coisas no meu projeto, acrescentado, sabe? Pensado coisas novas a partir desses encontros, né? Desses encontros que têm sido possibilitado para mim não só o simpósio, mas aqui também já pensei outras questões, né? Todas as conversas que eu tenho sempre, Roberto, enfim, conhece meu trabalho desde que nasceu, desde o início, e quanto que a gente já conversou sobre isso, eu tenho só a agradecer, porque eu acho que é isso, um projeto artístico, né, autoral, ele também é um encontro de mundos, né? Que vai sempre sendo transformado. Assim. Então, para mim foi ótimo, eu adorei estar aqui, foi um prazer enorme participar aqui dessa live com vocês. Obrigado, Joyce. Obrigada. Roberta, você quer deixar um recado? Nada, só falar que é isso, as coisas são feitas em coletividade, né, gente? Vamos pensar mais o coletivo. Eu acho que é isso que a Roberta falou e que acho que é ótimo para fechar, né? A gente entender o quanto foi importante essa coisa do coletivo, assim. Acho que isso fortaleceu muito a gente esse ano. E até, Roberta, quando você falou que quando eu falei, quando você me chamou, eu não hesitei em aceitar, mas assim, eu sou tímida, eu fico nervosa, eu não hesitei, mas pensei, como é que vai ser, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para falar, né? Eu não quero dizer não, mas eu quero estar lá, mas como vai ser? Então, também queria aqui pedir, sei lá, né, falar que desculpa se eu gaguejei, alguma coisa assim, porque realmente eu fiquei um pouco nervosa, né? Mas é isso, eu acho que são exercícios também para a gente ir, enfim, praticando, né? Essa coisa da live, né? De ser tudo muito novo e já está ficando velho, né? Que a gente, esse semestre, só fez isso ao mesmo tempo. É porque a gente está acostumada, eu pelo menos estou acostumada a estar atrás das câmeras, né? Essa coisa de falar, assim, de estar aprendendo ainda um pouquinho. Mas foi ótimo. Foi ótimo, foi ótima conversa. Então, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos. Se você está ouvindo pelo Spotify, a gente tem um feed com todas as nossas conversas, sozinhos ou com convidados. Então, esse foi mais uma Apostila Convida. Muito obrigado para quem assistiu e acesse apostilacinema.com.br, siga nossas redes sociais e a gente volta numa próxima conversa. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.